Uma outra ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês é o Kahoot. O Kahoot, ele é o queridinho de muitos, tá? Eu vou entrar aqui, então, no meu Kahoot como Teacher. Tem aqui a opção de escolher a minha escola. Vou colocar que estou numa escola. Ele vai pedir aqui o meu e-mail, então eu vou logar com a minha conta. Vocês podem ver, gente, que esses logins são facílimos de fazer. Hoje em dia não tem mais dificuldade para isso. Está carregando. E muita gente, eu vi muita gente usar o Kahoot antes da gente entrar no ensino remoto. E depois de passar para o ensino remoto, essas pessoas pararam de utilizar o Kahoot por causa de uma pequena, vamos falar assim, não é um problema, né? Mas de uma observação que eu vou fazer aqui. Porque o Kahoot, a gente precisa trabalhar com duas telas. O aluno, ele vê a pergunta numa tela e na outra ele dá a sua resposta. Então, normalmente, o que a gente fazia nas aulas presenciais era mostrar o Kahoot na tela e o aluno com o seu celular dar as respostas. Então, no ensino remoto, o aluno muitas vezes não tem dois aplicativos ali para trabalhar ao mesmo tempo. Mas eu vou mostrar para vocês que é completamente possível fazer isso, tá? Então, dentro aqui do Kahoot, a gente pode criar, vem aqui no Create. Vocês vão lá. Vocês podem escolher templates que já existem, ou vocês podem criar um, fica a critério de vocês. Vocês podem colocar aqui imagens, enfim, né? Fiquem à vontade. Ou então, como eu disse, vocês podem utilizar já prontos aqui. Vou, por exemplo, colocar esse. Que ele é para... já vem um formato pré-determinado, eu preciso só substituir. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar qual a sua formação, por exemplo, tá? Aqui embaixo eu tenho as respostas. Eu escolho aqui as respostas. Então, essas não são as corretas. A resposta correta vai ser o quadradinho azul. Eu posso mudar, eu posso colocar o vermelho se eu quiser, tá? Então, vamos colocar. A minha resposta correta é em pedagogia. Desculpa, a pergunta eu troquei. Qual a minha formação? Tá, gente? Qual a minha formação? Em pedagogia, que vai ser a resposta correta. Em filosofia, por exemplo. Ou eu sou formada em... Aqui ficaram duas respostas, né? Eu vou tirar essa opção. Ok? Vamos lá. Em mestrado em letras. E eu tenho a opção, por exemplo, de engenharia. Sei lá. Então, a gente tem essas opções. Essa vai ser a resposta correta. Vamos voltar aqui. Ok. Essa aqui não é correta. Tá? Então, a resposta correta é só essa que está aqui. Eu posso também delimitar o tempo, a pontuação nesses quadrinhos ao lado. Eu posso trocar a imagem, que eu não vou trocar porque tem a ver a imagem com a pergunta. Eu ponho aqui Done no cantinho e pronto. Está feito o meu Kahoot. Ok? Tá done. Ok. Depois eu pego, então, para jogar. Eu vou compartilhar, né? Eu clico aqui em jogar. Eu posso fazer como teach, como um assignment, né? Para testar os meus alunos. Vou colocar enquanto teach. Vai sair para mim se eu quero o modo clássico, o modo de jogos, enfim. Vou colocar aqui o clássico. Ele vai gerar para mim aqui um código, um PIN, né? E é aqui que entra a questão que eu falei para vocês, da gente ter duas telas. Então, eu preciso agora, se eu estiver usando o computador, eu divido a minha tela em duas, é muito tranquilo. Eu tenho, então, um outro navegador de internet aberto aqui embaixo e esse que eu estou utilizando no momento. Eu vou minimizar a minha tela, né? Vou diminuir aqui o tamanho da minha tela. Vou clicar nessa minha outra tela que eu tinha aberto e consigo colocar uma lado a lado da outra.
Porque aí, então, eu vou colocar esse link aqui, kahoot.it, vou acrescentar aqui o meu PIN, 227-6920. Vou inserir ele aqui, mas eu preciso antes, deu erro, eu preciso antes iniciar aqui a minha atividade. Tá? Deixa eu voltar. Tá? Travou, tá aguardando os jogadores. Vou colocar aqui o meu nome. Ok, aí vai marcar que eu entrei, agora sim, eu vou no iniciar, e aí vocês observem que as perguntas vão estar de um lado e o lugar para o aluno clicar de outro. Então, é como se o aluno estivesse vendo a minha tela e depois ele tem aqui a tela dele para colocar. Então, veio a pergunta e aqui eu coloco a resposta. Então, por exemplo, eu sou formada em letras. Ok, tá certinho, tá? Então, é tranquilo a gente fazer isso sem precisar de dois aplicativos. Agora, se o aluno estiver assistindo a aula pelo celular, o que é possível fazer? Bom, pelo celular, o aluno também consegue dividir a tela dele em duas, tá? Não é difícil. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho para vocês verem como o aluno também consegue fazer isso para poder utilizar o Kahoot. Então, é um videozinho que eu peguei aqui, inclusive, da Oi, tá? Que ele explica em segundos como isso é possível ser feito. Vou só tirar o áudio dele aqui. Então, olha só, é só clicar em configurar no celular de vocês, depois vai em recursos avançados, seleciona ali recursos avançados, a opção múltiplas janelas, vai ativar exibição em tela dividida, aí é só abrir o primeiro app, né, a primeira página que a pessoa quer abrir, a página da internet, depois ele vai lá embaixo na multitarefas, seleciona a outra página ou o outro aplicativo, e ali já estão as duas ao mesmo tempo, sendo que o aluno não vai, né? Ele consegue fazer do mesmo jeito que a gente fez com o computador, em uma ver as perguntas e na outra dar as respostas. Então, é super tranquilo também a gente utilizar o Kahoot dessa maneira. Então, essas são as ferramentas digitais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês hoje.